Chegamos no livro de Números. O livro de Números ele é uma continuação de Êxodo, né? Ele continua contando a história, então, do povo, a trajetória desde que saiu do Egito. Então, perceba algo. Deus havia feito uma aliança com Abraão. Em Abraão, a sua descendência se multiplica. Eles vão para o Egito, por conta da fome, vão para o Egito, se tornam escravos no Egito. Deus levanta Moisés, os liberta do Egito e continua agora a promessa de Deus de eles habitarem em Canaã, certo? É esse o trajeto. Por isso que eles iniciam, então, o êxodo, a saída do Egito. Eles saem do Egito e Deus, então, leva Moisés para o Sinai. E no Sinai, Deus faz uma aliança lá no Sinai. Deus dá a lei, os procedimentos de como o povo deveria proceder, relacionar com ele. Quando Moisés desce do Sinai, a aliança já está quebrada. Bezerro de ouro. Deus chama novamente Moisés, institui novamente, dá novamente a lei. E agora Moisés desce o Sinai e institui, então, um tabernáculo. Deus institui sacerdotes, Deus institui uma maneira do povo ser perdoado dos seus pecados, porque já havia quebrado a aliança. Então, a partir desse momento, existe um tabernáculo agora, existe um procedimento para que o povo pudesse ter seus pecados cobertos e pudesse ter a presença de Deus. Deus conduzindo esse povo à terra prometida. Ok? Então, o procedimento do tabernáculo, dos sacerdotes, tudo isso foi porque a aliança fora quebrada. E agora precisa haver santidade no meio do povo. Deus deu a lei, então, para o povo relacionar com ele, ter santidade no meio do acampamento. Era isso. A única maneira de eles terem a presença de Deus ali. Ok? Pois bem, saíram então do Egito, Moisés os liberta, tira do Egito, e agora eles vão até o Sinai e ficam ali um ano no Sinai. Tudo isso acontece durante um ano. Toda essa construção do tabernáculo, todas as orientações, a organização que Deus deu agora para o povo. Pois bem, a partir disso, então, vai iniciar agora uma caminhada. Vai acontecer agora a partir do Sinai, vai acontecer então a caminhada em direção à terra prometida, ok? E aí, você vai perceber que aqui em Números, Deus vai mandar Moisés agora fazer o censo, por isso que é Números, o recenseamento, o levantamento do número de pessoas que tem no povo. Agora vai fazer a contagem. E aqui fica o primeiro princípio, né, para hoje. Deus é um Deus de ordem. Deus manda agora organizar o povo. Deus manda fazer a separação das tribos. Eu coloquei aí para você a imagem, né, no grupo do WhatsApp aí, a imagem da organização das tribos. E você vai ver que a organização das tribos ali aponta para uma cruz. A arca está no centro e o tamanho das tribos ali e a organização que Deus deu, você vai ver que estava o desenho da cruz lá. É lindo a palavra de Deus e quem olha, né, essa organização das tribos, olha de cima, você percebe pelo tamanho, pela proporção de cada tribo, você percebe a cruz lá, né? Cristo estava lá, o sacrifício estava lá. Pois bem, o livro de Números, então, ele aponta para esse censo, esse recenseamento, essa contagem desse povo, que agora vai em direção à terra prometida, certo? Então esse é o trajeto até aqui. Eles fazem uma aliança com Abraão, torna ele poderoso, grande. Ok. Existe fome na terra, eles vão para o Egito, se tornam depois escravos no Egito. Deus levanta Moisés, liberta do Egito, vai até o Monte Sinai. No Monte Sinai eles ficam ali um ano. Faz uma aliança, Deus faz uma aliança, aliança quebrada.
Depois disso, Deus estabelece, então, o tabernáculo, os procedimentos para que haja santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Okay? Era isso que a gente viu aqui no livro de Levíticos, né? Então, os procedimentos para os sacerdotes, como que eles deveriam organizar e agir em relação ao tabernáculo, em relação às ofertas, ao holocausto. Deus estava dizendo, para eu ter relacionamento com vocês, precisa haver santidade. Uma vez estabelecido isso, a trajetória continua agora, tá? Então, você pode anotar aí que a subdivisão do livro de Números, do capítulo 1 ao capítulo 10 e versículo 10, do capítulo 1 ao capítulo 10 e versículo 10, são os preparativos para essa partida do Sinai. Até o capítulo 10 nós vamos ver aqui, existe um preparo, uma organização para sair do Sinai, em direção à Terra Prometida. Depois do capítulo 10, verso 11, até o capítulo 14, verso 45, existe aqui o caminho que sai do Sinai e vai até Cades Barneia, tá? Que é anterior ainda à Terra Prometida, ok? Do capítulo 15 ao capítulo 25, do capítulo 15 ao capítulo 25, você vai a descrição aqui dos 38 anos de peregrinação. Olha só, eles ficaram 40 anos, desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, 40 anos. E você vai ver que é um trajeto muito curto. Desde do Egito até a Terra Prometida, é um trajeto curto, que faria em curto espaço de tempo. Mas por conta da murmuração, Deus fez eles peregrinar agora 48 anos. 38 anos exatamente, porque eles ficam um ano ali no Monte Sinai parado, né? Existem essas paradas aqui. E depois eles ficam 38 anos andando em volta, andando em círculo. E Deus falou que aqueles que eram da geração da murmuração, geração de Moisés, que idólatras, que afrontavam o Senhor, que murmuravam, não poderiam ingressar na Terra Prometida. Esse é o princípio. A murmuração nos impede de entrar na terra que Deus nos prometeu. A murmuração impede de nós desfrutarmos da promessa de Deus. Quem está murmurando nunca vai ver a terra que Deus prometeu. Então Deus abominava a murmuração, que a murmuração é uma expressão de incredulidade. Pois bem, do capítulo 1 ao capítulo 10, preparativos para a partida do Monte Sinai. Do capítulo 10 ao capítulo 14, é a saída do Sinai até Cades Barneia. Do capítulo 15 ao capítulo 25, são os 38 anos de peregrinação. E a partir do capítulo 26, são os preparativos para entrar na Terra Prometida. Ok? Preparativos para o Sinai, a saída do Sinai até Cades Barneia, 38 anos de peregrinação e depois preparativos para então entrar na Terra Prometida. Pois bem, o livro de Números é o censo, recenseamento, a contagem e a organização para agora o povo sair. Pois bem, não era somente o povo, agora tinha o tabernáculo. E você lembra que nas orientações levíticas que nós vimos, a maneira com que os utensílios, os móveis do tabernáculo foram construídos, a maioria deles tinha argolas e era para que passassem varas. Você lembra disso? É para que pudessem ser carregados. Pois bem, agora, nesse trajeto, esses móveis, esse tabernáculo, ele terá de ser carregado. Então tem toda uma logística para fazer isso. É a galera do transportes e mudança, ok? E esse pessoal, Deus agora estabelece, nesse primeiro capítulo aqui, a gente vai ver que Deus estabelecendo algumas tribos ali para serem aqueles que fariam o transporte. E deveria ter muito cuidado com isso. Se a gente gosta de transporte com coisa natural, coisa da nossa casa, a gente gosta de cuidado com isso, o sofá, a mesa, o espelho, né? Toma cuidado para não arranhar, para não quebrar, quanto mais coisas sagradas. Então tinha todo um procedimento para isso. Então Deus agora estabelece algumas tribos ali
filhos de Merari, os filhos de Coate, os coatitas, os meraritas, né? Você vai ver Deus estabelecendo pessoas específicas para realizar a sua obra. Esse é o terceiro princípio. Deus, ele estabelece pessoas específicas para cuidar da sua obra. O que eu acho interessante, que não era todo mundo sacerdote. Tinha gente que era do transporte e mudança, mas foram escolhidos por Deus. E você precisamos entender e precisamos ter muito claro, ninguém é inútil na casa de Deus. Ninguém é inútil no corpo de Cristo. A gente precisa ter essa revelação. Cada um assumindo responsabilidade. É muito espiritual. Aquele que está... A pessoa que está vocacionada, ela entende que o que ela está fazendo não é algo natural. Por isso que até ela vai servir em algo que aparentemente é natural, mas na verdade ela tem a revelação que aquilo é espiritual. Um churrasco que faz seus irmãos é um preparativo de um alimento, é um preparativo de uma organização de cadeira, é uma organização, carregar os móveis. Deus estabeleceu isso. Então saiba que tudo que você faz, tudo que você empenha em seu coração na casa de Deus, isso não é natural. Deus deu dons para você, habilidades. É construir um móvel. Isso é espiritual. Vocação. Agora, pela manhã mesmo, estávamos resolvendo uma situação e tivemos que orientar uma pessoa que muitas vezes trata a vida da igreja como se fosse algo natural. A pessoa tem um dom, só ela pode fazer aquilo. E às vezes ela trata como um ímpio trata, né? E aí a gente fez a orientação. Olha, você carrega um dom, Deus te levantou para contribuir com isso, com essa tua habilidade. Você carrega essa habilidade, só tu pode fazer. Então, existem momentos específicos, né? Algumas pessoas podem dizer, mas eu acho que eu não sirvo. Estou lembrando aqui do testemunho do Bruno, né? Agora no DNA, ele falou, eu achava que eu era inútil na obra de Deus. O que um programador vai fazer? Pois bem, Deus deu um dom para ser usado no momento certo, né? Obviamente que ser corpo de Cristo vai fazer servir coisas básicas. Alguém que é um professor dentro de casa, não, eu sou só professor, o que tiver de ensino eu faço aqui, mas lavar a louça eu não quero não faz sentido. Então, tem coisas básicas que todo mundo acaba fazendo, né? Sou um pastor, não, quando tiver que pregar aí para os filhos me chama, mas para definir aqui, para organizar, para ajudar, trocar fralda de criança, não me chama não. Faz parte. Então tem coisas básicas que a gente faz em comum. Mas existem coisas que Deus nos deu uma habilidade específica, Deus nos deu um dom específico. E isso, para o momento certo, precisa ser usado. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Chegou a minha vez. A gente vai construir aonde que estão os artesãos. A gente vai fazer agora mesmo, né? Amanhã a gente está indo fazer um mutirão lá em Terra de Areia, preparar a coisa para o Remacan. Bom, cada um que carrega dons específicos, que tem habilidade com isso, bom, chegou a sua vez. Tem uma galera lá que vai estar segurando um saco de prego. É capaz de se der um martelo e se mata, né? Então, a gente tem que estar cuidando, né? Mas existem aqueles que têm habilidades específicas para isso. E é isso que Deus estabelece aqui em Números. Então, o povo vai começar a sair do Sinai agora em direção à Terra Prometida. E Deus, como é um Deus de organização, Deus coloca tudo no seu devido lugar, né? E aí estabelece o povo para fazer a logística do tabernáculo e também para eles se moverem até a Terra Prometida. E olha como começa então, livro de Números, quarto livro de Moisés. Interessante, né? Lindo quando a gente consegue entender o que está acontecendo, né? E aí fica muito mais fácil de compreender. Por que esse tanto de gente contando esse tanto de números? Porque está organizando as coisas, né? Então, o Senhor falou a Moisés. Números capítulo 1. Números capítulo 1. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, no primeiro dia, no dia primeiro do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai.
na tenda sagrada. Ele disse: vocês e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima. Então você percebe, façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima. Isto é, todos que já têm idade para o serviço militar. Verso 13. Isto. A esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então perceba, a idade aqui era de 20 anos para cima. Deus está mandando fazer um censo contando os homens de 20 anos para cima. Isso aponta que a obra de Deus é feita, é edificada, chamada de Deus por pessoas que carregam maturidade. Precisa haver maturidade espiritual para edificar a casa de Deus. Agora, era de 20 anos para cima, não tinha limite. Isso aponta para a nossa vida espiritual. Sabe, a nossa luta espiritual, nós não podemos nos aposentar. Não tem aposentadoria espiritual, né? Isso vai se dar até o dia que o Senhor nos levar, né? Então, era de 20 anos para cima. No tabernáculo, para o tabernáculo, era de 25 anos a 50 anos, né? A idade do serviço aqui no tabernáculo. E após esse tempo, os sacerdotes serviam como conselheiros, ok? Então, porque tinha toda uma função, tinha que ter toda uma disposição ali de fazer isso. E nós percebemos aqui que as mulheres, elas não eram contadas. Por quê? Porque apontava, né, as mulheres, aponta para falar dos mais frágeis, né? Não que hoje, né? Hoje, até porque a mulher de Provérbios 31 é uma mulher virtuosa, ela é uma mulher cheia de habilidades, de competência e de serviço também, né? Então, na casa de Deus, todos, hoje no Novo Testamento, todos são importantes, né? E Paulo recomenda isso, ele diz, olha, não tem problema nenhum a mulher liderar, desde que ela esteja submissa a um homem com a cabeça coberta pelo véu. Isso simboliza que ela é submissa à autoridade, né? Mas a contagem era dos homens, ok? E aí, versículo 4. Vocês chamarão um chefe de grupo de famílias de cada tribo para ajudá-lo. Peraí. Vocês chamarão um chefe de grupo de família. Então, peraí. Cada tribo tinha um líder. Cada tribo tinha um líder. Importante. Todos vão se mover agora. Mas Deus levantava uma pessoa específica para cada tribo, para liderá-los. Vocês chamarão um chefe do grupo de família de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Interessante, porque Deus chama pelo nome, né? Estabelece aqui e chama pelo nome. E aí, da tribo de Rúben, quem seriam os chefes do grupo de famílias? Da tribo de Rúben, Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab. Da tribo de Isacar, Netanel, filho de Zuar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chefes, os líderes, príncipes de tribo escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no primeiro dia do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e conseguiram a contagem por grupo de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado Moisés.
Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Rúben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte, ok? Então agora a contagem foi feita, ok? A contagem foi feita. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Rúben, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Issacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700. Da tribo de Aser, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550. 603.550. Olha agora. Os levitas, 47. Então, no primeiro censo, 603.050, ok? Os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte, lembra lá no Monte Sinai, que Deus deu as orientações para Moisés? Deus tinha dito, quando vocês fizerem a contagem dos homens com a idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi, mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada. Do tabernáculo. Eles deviam cuidar do tabernáculo. Põe os levitas para cuidar da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento. Farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão e quando for preciso acampar de novo, eles armarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto. E assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ok? Então, aqui nesse acampamento israelita, né, Deus agora estabelece uma questão de ordem. O censo ele deveria primeiro ser realizado segundo a casa dos seus pais, não por uma preferência pessoal. Então, tudo em Deus existe uma ordem. E essa ordem não é pelo que nós preferimos, a maneira que a gente faz. Deus, isso é importante, né? Líderes não são levantados porque o pastor gosta deles. Não é porque tem preferência. Ao menos não deveria ser assim. Ao menos não deve ser assim. Em um lugar, porque a pessoa é influente, porque a pessoa ela de alguma forma ela é mais influente, ela tem mais posses, ela tem mais benefícios, ela consegue garantir. Nada é natural. A casa de Deus precisa ser edificada com gente que é Deus que está levantando, que Deus chama pelo nome. E aí você percebe que existe algo que respalda isso. Então, os filhos de Israel aqui deveriam se organizar em torno dessa... deveriam se organizar de modo que carregassem agora o tabernáculo, né? E em alguns momentos parassem e acampassem ali. E Deus organizou, então, eles de uma forma que ficasse em torno do tabernáculo. E, mais uma vez, eu sinalizo para você a foto que está aí no grupo, que você pode ver no grupo do WhatsApp, que forma o formato, é um formato de cruz. Então, 3 pontos importantes aqui. Você obedecer a ordenação de Deus para cada membro. Nós precisamos ocupar o lugar que Deus designou para nós. Você precisa ocupar o lugar que Deus designou para você. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para edificar a casa de Deus com o dom e habilidade que Deus deu a você. E a recompensa não será pelo título que carrega, mas pela fidelidade que edificou. Então,
Segunda coisa é estar voltado para o tabernáculo, sempre olhando para Cristo. O tabernáculo, ele estava no centro. Na organização das tribos aqui, o tabernáculo estava no centro. Então, de tudo aquilo que a gente vai fazer, a maneira que nós estamos nos movendo, Cristo é o centro. Sempre olha para o tabernáculo. Todos aqui estavam ao redor, porque todo mundo é periférico. Sabe, o mundo deve ser periférico na nossa vida. O mundo é periférico. Mas o que é central? O tabernáculo, a presença, Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Ele é a coisa mais importante. Então, tudo que você fizer, faça olhando para Cristo. Quando você está servindo, se você servir olhando para as tribos, você vai se decepcionar. Mas se você servir olhando para o tabernáculo, você vai ser motivado. Porque você sabe que a recompensa é dele. Nossa recompensa é o Senhor. Por isso que você não desfalece. Você não está fazendo para homem. Tudo que você fizer, faça como quem faz para o Senhor. Seja lavar uma panela, seja cortar uma grama, seja carregar, alinhar uma cadeira, seja mexer num som, seja costurar alguma coisa, seja participar de um teatro. Tudo que você fizer, faça que como ao Senhor. Olhe para o tabernáculo, olhe para a tenda, olhe para a presença. E o terceiro, a organização. Deus é um Deus de ordem. E aqui havia agora, nessa composição, 4 exércitos. E a gente vai ver agora, a partir do capítulo 2, cada exército aqui, cada tribo tem uma insígnia, tem um estandarte, tem uma bandeira, ok? E essas bandeiras aqui apontam para as faces de Cristo. Falei para você, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, descrevem Jesus como rei, como servo sofredor, como filho do homem e como filho de Deus. E aqui nas tribos também, apontam, cada um tinha um estandarte, cada um tinha um desenho, e cada um apontava para uma face de Cristo. Mais uma vez, a cruz estava lá e Cristo estava lá. Lá no deserto, estava sendo profetizado na bandeira, a maneira que eles se moviam, estava lá a bandeira anunciando Cristo. Desde o Velho Testamento, Cristo está sendo anunciado. Então, o Senhor Deus disse a Moisés e Arão o seguinte: quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Perceba, todos de frente para a tenda. Do lado leste, acamparão os exércitos que marcharam debaixo da bandeira da tribo de Judá. Do lado leste, acamparão os exércitos que marcharam debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens, e o chefe é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Issacar. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar aqui para você. Ok. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens, e o chefe é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado deles acampará a tribo de Issacar.
Esse exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanel, filho de Zoar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Aqui é a tribo de Zebulon, Judá, Isacar e Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos que marcharam debaixo da bandeira da tribo de Ruben, que é a tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens, e o seu chefe é Elisur, filho de Sedeur. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão. Simeão aqui. Esse exército tem 59.300 homens, e o chefe é Selumiel, filho de Zurizadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Aqui é a tribo de Gade, uma tribo menor, ok? Das menores tribos aqui, Gade. Esse exército tem 45.650 homens, e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, no total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos que marcham debaixo da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens, e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés, que é a tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel, filho de Pedassur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Benjamim, a tribo de Benjamim, aqui atrás. Esse exército de 35.400 homens e o chefe é Abidã, filho de Gedeone. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 72.700 homens, e o chefe é Aiezer, filho de Amissadai. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Asser. Esse exército tem 41.500 homens, e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naphtali. Esse exército tem 53.400 homens, e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último. Okay? Dan, Abner e Naphtali. O número total dos homens de Israel registrados nos exércitos, grupo por grupo, foram de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas, porque os levitas, então, eles não eram para a guerra, eles eram para o serviço sacerdotal, ok? Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam, cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com seus grupos de famílias. Estes eram os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Você lembra de Nadab e Abiú? Eles apresentaram fogo estranho, foram consumidos. Pois é, eles eram filhos de Arão. Pois bem, o nome dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus o Senhor o fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos, e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Mande chamar a tribo de Levi, os levitas, e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Então não eram todos da tribo de Levi que eram sacerdotes, eles a auxiliavam.
ok? Mas certamente um sacerdote era da tribo de Levi. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Ah, mas olha só, esse pessoal aí é só da Bíblia, que a gente que tem que estar lutando, a gente tem que estar construindo coisa. É assim que Deus estabeleceu mesmo. Esse povo era para fazer isso. Tem outro povo que é para ser o exército. Então, cada um no corpo de Cristo, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é nariz, todo mundo é perna, nem todo mundo é coxa. Percebe? Cada um vai ter uma função. Né? Eu sei que a gente se incomoda, a gente se compara, acha que todo mundo tem que ser igual. Não é. Mas você ordenará a Arão e os seus descendentes que cuidem somente do serviço como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse a Moisés. É interessante isso, né? Porque quando tem alguém que levanta por si mesmo, né? Ele se intitula alguma coisa e vai fazer na força, sem um respaldo, sem um levantar de Deus, provoca a morte. Hoje não é física, né? Mas é espiritual. Não tem vida. Né? Eu lembro de situações de gente fazer curso pela internet de pastor, pegou um diploma, apareceu lá para o pastor Adroaldo com um canudo na mão e um anel, e disse: ó, pastor, vim aí para o senhor colocar na minha mão, que eu já sou pastor. Daí ele perguntou assim: tá, mas cadê tuas ovelhas? Ele: não tem ainda, não tem ainda. Você percebe, não tem um levantar, não tem um respaldo. Aí a pessoa fez uma arrasta para cima lá e diz que é. Né? Aí ele abriu uma igreja para ele. Foi lá e tal, não sei o que, abriu uma igreja para ele. E aí ele colocou culto todo dia. Né? Em um mês fechou a igreja dele. Em um mês. Teve umas pregações dele lá que, de vez em quando, olha, meu, me perdi aqui, não sei mais onde é que eu tô, e vou começar tudo de novo. Meia hora pregando, não entendeu nada, se enrolou todo. Né? Então você percebe que quando é na força, tem morte, sabe? E aqui Deus estava dizendo: olha, todo aquele que quiser fazer algo na força, a gente procura ser pastor de todo jeito na força. E procura liderar de todo jeito na força. Procura uma posição de poder na força. Meu Deus, é ruim demais querer, sabe, a posição de alguém. Agora é diferente quando aqueles que Deus levanta, né? Agora, também é muito ruim negligenciar quando Deus está chamando, né? É muito ruim querer forçar quando Deus não chamou, mas é tão ruim quanto desprezar quando Deus chamou. Então, Deus disse, 11, o Senhor disse mais a Moisés: os levitas agora são meus. Meu Deus, que lindo isso, né? Os levitas são meus. Pastor, os levitas estão do serviço do sacerdócio, né? Que lindo isso, né? Sim, muito lindo. E hoje todos nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Você é um sacerdote. Lembre-se que você é do Senhor. Os levitas são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada israelita. Os primogênitos do Egito morreram, mas nesse mesmo tempo, os primogênitos foram separados, os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupo de famílias e por famílias, todos os do sexo masculino da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Perceba. Olha o contexto aqui. No deserto do Sinai, o Senhor mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, todos do sexo masculino da idade de 1 mês para cima. Ok. Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi, um dos filhos de Jacó. Levi tinha 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Ou seja, descendentes de Levi, os levitas. Tinha 3 filhos: Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm o nome deles. Gerson tinha 2 filhos: Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos: Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm o nome deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e Simei. O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma da idade de 1 mês para cima, foi de 7.500.
Esse grupo acampava atrás da tenda, no lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda, e do altar e ao redor da tenda do altar e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. Olha só, os gersonitas cuidavam da tenda, cobertura de dentro e de fora, cortinas da entrada, cortina do pátio, ficava ao redor da tenda e cortina e as suas cordas. O grupo das famílias de Coate era formado pelas famílias de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. O número total de pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 8.600 pessoas. E essas pessoas tinham de cuidar a tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampava ao lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da Arca da Aliança, da mesa do candelabro, dos altares, dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. Você percebe? Saiu um caminhão para cada lado, né? Com um caminhão só para as coisas de dentro do tabernáculo, sai um pessoal para transportar aqui só as coisas, só a tenda, é o pessoal da tenda, né? Tabernáculo aí, dos tecidos, né? Das bases, das cordas, e também esse grupo de família, os coatitas, acampavam lá do sul da tenda. 30. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da Arca da Aliança, da mesa do candelabro, dos altares, dos tecidos do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos os serviços. Os líderes dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso do lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Muzi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 600.200. O chefe dos grupos das famílias de Merari e Zuriel era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam no lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam ao pátio no redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, no lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de famílias. O total foi de 22 mil. 22 mil pessoas para o transporte, ok? O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou o Senhor, Deus o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas, e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor Deus. Eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, vocês devem pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado. O Senhor, olha agora os deveres dos coatitas, né? Pessoal do transporte aqui. Vamos lá. Bom, só para contextualizar aqui, nessa logística aqui, o serviço aqui do sacerdote e levita, primeiro, né, a mesa dos pães da proposição, né, ficava ali no lugar santo.
apontava para o alimento que era ministrado ao povo. O candelabro sempre apontava para a unção fresca que transmite luz e vida para o povo. O altar do incenso fala da consagração. Então, tudo isso aqui deveria ser carregado, né? Então, devemos carregar, né, o alimento, a administração da palavra, manter uma unção fresca, transmitir revelação para as pessoas. Esse é o nosso chamado, né? Consagrarmos a oração e o ministério da palavra também, isso é manter o altar do incenso, né? E levar as pessoas a ter uma experiência com Cristo. Pois bem, os serviços aqui o serviço dos levitas, os filhos de Gerson ficaram incumbidos de cuidar das partes exteriores do tabernáculo e também das vigas, como a gente leu. Os filhos de Coate deveriam cuidar dos vasos sagrados, ok? E os filhos de Merari ficaram incumbidos de cuidar da conservação do tabernáculo, ok? E a partir desse momento, então, Deus estabelece agora detalhes de como que eles deveriam proceder. Capítulo 4. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas descendentes de Coate, por grupo de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 35 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos coatitas na tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Percebe os coatitas? Cuidar dos vasos sagrados, das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está na frente da Arca da Aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas, e sobre essa coberta estenderão um pano azul, e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor, e colocarão sobre ela os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas e os jarros para as ofertas de vinho. Em cima da mesa deverá haver pão. Depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho, e por cima desse pano colocarão uma coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas. E as tesouras de cortar pavios de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão os cabos nas argolas do altar. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo, embrulharão num pano azul, cobrirão numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima deles o pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. E por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas coisas da tenda que o grupo de famílias de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. E será ele mesmo responsável pela tenda e por todos os seus objetos. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar. Eles deveriam só carregar os vasos sagrados, né? Mas nem por um instante para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. O Senhor Deus disse ainda a Moisés, 21, façam a contagem dos descendentes de Gerson, por grupos de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar suas cargas. Então, mais uma vez, resumo aqui: os de Gerson, partes exteriores do tabernáculo, e também eram vigias do tabernáculo. Essa era a função dos filhos de Gerson. Todos eles levitas aqui, todos descendentes de Levi, ok? Mas
deveriam carregar as partes exteriores do tabernáculo. Os filhos de Coate eram os vasos sagrados que eles deveriam carregar. E os filhos de Merari, eles deveriam conservar o tabernáculo, né? Cuidar para todo a maneira de embrulhar as coisas, o cuidado com as coisas sagradas. Ok? O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar suas cargas. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro e fora, a coberta de peles finas e a cortina de entrada. 26. Levarão também a cortina do pátio, a cortina da porta do pátio que está ao redor da tenda do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. 27. Todos os serviços dos gersonitas, os que eles deverão levar e fazer, estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordem a respeito de tudo que eles devem carregar. É esse serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. 29. O Senhor disse também a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Merari por famílias e grupo de famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão de levar, de acordo com os serviços deles, da tenda, é o seguinte. Olha aqui, a conservação do tabernáculo, né? Os filhos de Merari. Eles deveriam fazer o embrulho das tábuas, cabos, colunas e bases da tenda. As colunas do pátio que fica ao redor da tenda, suas bases e as estacas e as cordas com todos os seus objetos e com tudo que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que ele deve levar. Essa é a responsabilidade do grupo das famílias de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido a Itamar, filho do sacerdote Arão. Conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos da família dos levitas, isto é, de Coate, de Gerson e de Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número de coatitas foi de 2.750 homens, de gersonitas foi 2.630 e de meraritas 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens. O nome desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa, ou qual a carga que deveria carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Ok? Então, entendido aqui o serviço de logística, organização das tribos, agora a organização da logística, de como transportar isso tudo. Por quê? O que está acontecendo aqui? Houve um recenseamento e agora estão saindo do Egito, estão saindo do Sinai em direção à terra prometida. Capítulo 5. No capítulo 5, Deus agora, primeiro, né, tinha feito toda a organização do exército, depois prepara o serviço dos ministros e agora tem a purificação da congregação. Okay? Primeiro organiza o exército, depois prepara o serviço de cada ministro, né, das tribos de Levi, procedimento de cada um, o que cada um vai fazer, e por fim agora existe a purificação da congregação. Existe uma maneira agora, porque o Senhor disse a Moisés: mande que os israelitas expulsem do acampamento todos que têm uma doença contagiosa de pele, todos que têm corrimento no membro, fluxo, né? E todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Mande para fora do acampamento os que estão impuros, sejam homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, isto é, expulsaram todas essas pessoas do acampamento. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpada. Terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais 1/5 para a pessoa que foi prejudicada. Lembra a restituição? Oferta pela culpa, 120%. Mas se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote, a quem elas forem apresentadas. Cada sacerdote ficará com as ofertas sagradas que lhe forem apresentadas. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte:
pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido e tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim, ele fica desconfiado, pois pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses dois casos, o homem levará a sua mulher ao sacerdote e levará também a oferta de 1 quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado, isto é, uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Ele derramará água santa num jarro de barro e pegará um pouco de terra do chão da tenda sagrada e porá na água. E com a mulher ainda em frente ao altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga, que traz maldição. Então o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber essa água amarga que traz maldição. Mas se você foi infiel e assim se tornou impura, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo, e que os seus órgãos sexuais sequem e a sua barriga fique inchada. Que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá: que assim seja. Você percebe aqui um ritual aqui para... Aqui era o detetive, né? O detetive do Velho Testamento, né? Aqui é tomar veneno, né? Então, se tivesse em pecado, imagina o temor disso tudo. Se a pessoa estivesse escondendo alguma coisa, naquele momento seria revelado, né? Mas se não estivesse escondendo nada, estaria tudo bem, não faria dano algum. Aí ela deveria falar, né? Que assim seja. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida lavará as palavras para dentro da água amarga. Depois fará com que a mulher beba a água amarga que traz maldição, e a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Porém, antes o sacerdote pegará a mão da mulher, a oferta de cereais feita por causa de ciúmes, e levantará a oferta da presença de Deus, o Senhor, e a trará ao altar. Então pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará por cima do altar para lembrar que é dada a Deus. Finalmente fará com que a mulher beba água. E se de fato a mulher cometeu adultério e ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores. Sua barriga ficará inchada e os seus órgãos sexuais secarão, e ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou em que um homem, sem motivo, fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher foi culpada, sofrerá castigo. Capítulo 6. Pois bem, vamos lá. Capítulo 1, nós vimos organização do exército. Segundo momento, né? A preparação do serviço dos ministros. Terceiro momento, a purificação aqui da congregação. Ok? E agora, após Deus falar sobre a pureza do acampamento, né? Deus estabelece aqui um voto de Nazireu. Agora chega aqui no Números capítulo 6, a lei do nazireado. Nazireu significa separado. Nazireu significa separado. Deus institui agora o voto do Nazireu. Por que esse voto? Por que essa lei agora foi dada? Foi dada para suprir a carência de sacerdotes. Então, tinha muita demanda.
E para suprir a carência dos sacerdotes, você lembra ali que, olha só, era Nadab, Abiú, os demais filhos de Arão. Eram outros dois. Só que agora eram extremamente reduzidos e tinha que ser descendentes de Arão. Não bastava ser da tribo de Levi, tinha que ser descendente de Arão para ser sacerdote. E Deus instituiu, então, uma maneira de suprir a carência desse sacerdote. Por meio do voto nazireu, todos podiam servir a Deus. Olha que lindo isso, né? Então, se a pessoa fosse separada e cumprisse o voto nazireu, poderia servir a Deus também ali no tabernáculo. O que acontece você vai perceber logo mais à frente, né, a história de Samuel. A gente vai ver que nos dias de Eli também o sacerdote estava completamente corrompido. E aí naqueles dias Deus levanta quem? Um nazireu. Era alguém consagrado ao Senhor. Lembra, Ana vai lá e oferece Samuel? E aí ele fica lá no templo, ele cumpre o voto de nazireu. Era Deus agora instituindo um nazireu para dar voz, ter uma voz sobre a terra. Ok? Então o voto de nazireu era um voto para suprir uma carência sacerdotal. Ok? O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se, fazer voto especial, voto nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor ou dedicar-se ao Senhor, ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja. Então, primeira coisa, o voto nazireu, você pode anotar aí, o que era o voto do nazireado, o voto nazireu? Primeiro, abster-se de todo o produto da uva, abster-se de vinho. Por quê? Porque o vinho simboliza a alegria e o prazer natural da vida. Vinho aponta para um prazer, uma alegria natural. Sabe, muita coisa é comum para muita gente. Para a pessoa comum, tudo é comum. Não para aqueles que são separados para a edificação da casa de Deus. Então tem coisas que para o mundo é comum, mas para você não é. Não é que seja errado, não é que seja pecado, só que é comum. E para aqueles que são separados, nem tudo é comum. Existe aqui, às vezes a gente não lida bem com isso, né? A gente quer ter todos os benefícios que todo mundo tem, quando na verdade a gente é chamado, preparado, vocacionado. Vai ver. Você acha que a infância de um menino jogador de futebol é igual dos outros? Não é. Para ter o que ninguém tem, é preciso abrir mão do que ninguém quer abrir. É assim. Então, o nazireu não era comum. Coisas que para outros eram comum, como um beber vinho, para o nazireu não era. Então não existe consagração sem um prazer no Senhor. Sabe, a alegria aqui está dizendo, não beba vinho. O que está apontando? Sabe, a sua alegria vai ser o Senhor. Sabe, nós, meu Deus, estava falando hoje pela manhã com os irmãos aqui. Nós precisamos entender que nós somos a comunidade dos salvos, dos santos, separados para viver santo. Então nem tudo que é alegria para o mundo é para nós também. O grande conflito da vida cristã é essa. Tem gente querendo beber o vinho do mundo, a alegria do mundo. Ele quer fazer tudo o que o mundo faz, vivendo uma vida para Deus, não tem como. Mas, pastor, mas é alegria, mas nem toda a alegria do mundo é nossa. Por quê? Porque a nossa alegria, a nossa consagração, o nosso prazer é no Senhor. Se nosso prazer, nossa alegria, as nossas motivações não forem no Senhor, a gente vai ter certo problema. E é por isso que tem aqueles que são embriagados. Eles estão embriagados com o vinho do mundo. Eles estão embriagados com o projeto do mundo. Eles estão embriagados com o trabalho do mundo. Eles estão embriagados. E aqui ninguém está dizendo para não trabalhar, só para não se embriagar.
Aqueles que são vocacionados, que são chamados para ser família de Deus, a maior alegria dele não é de vinho natural, não é de alegria que o mundo pode dar, não é de um final de semana em tal lugar, ou de uma vida com esses benefícios, ou frequentando lugares que aparentemente dão alegria. Não é sobre isso. A nossa alegria, nosso contentamento está no Senhor. Mas algumas pessoas vão perguntar, mas daí a vida de vocês é essa. É orar, é alegrar, jejuar, estar na presença, derramar de Cristo. E a nossa família ser participante disso. Então vocês são lunáticos, vocês não saem? Não, a gente sai, mas a gente não se embriaga. A questão é que o mundo está embriagado. Parece que quanto mais bebe, mais vontade tem de beber. Quanto mais tem isso, mais vontade tem de ter. A pessoa viaja. Ela está embriagada. Ela não consegue aprofundar raízes, envolver com seus irmãos, edificar a igreja. Ok, a gente faz, mas a gente não se embriaga. Deus estava dizendo, Nazireu, você não vai beber de alegria natural. Para mim e para você. A sentença é essa também. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissoluções, mas encheios do Espírito Santo. Segunda coisa, enquanto for Nazireu, 4, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de Nazireu, não deverá cortar cabelo nem fazer a barba. Sabe o que é isso? Não cortar o cabelo aponta para o véu, né? Cabelo sempre foi sinônimo de véu. E isso fala sobre submissão. Nazireu, separado por Deus, seu sacerdócio para sua obra, ele deve ser submisso. Seu pré-requisito, ser submisso. E a terceira coisa, olha o que diz: durante o tempo de voto nazireu não deverá cortar o cabelo nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai ou da sua mãe, ou do seu irmão ou da sua irmã. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Então, o terceiro requisito do voto, né? O primeiro era não beber nada derivado de uva, vinho, não cortar o cabelo, e o terceiro, não tocar em cadáveres, nem do seu pai e da sua mãe, né? Jesus fala isso, né? Lá em Mateus, Jesus fala que se alguém amar mais a sua mãe ou o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, é porque é separado, né? É alguém... Não está dizendo para amar menos, está dizendo não amar mais. Mas eu amo muito meus filhos. Não tem problema amar muito os filhos, só não pode amar mais eles que a Deus. Não pode o amor, o cuidado, o investimento não pode ser mais do que o Senhor. Simples quanto isso. E aí Deus continua dizendo aqui: se alguém morrer de repente perto dele e fizer com que seu cabelo de nazireu fique impuro, então 7 dias depois ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba, e assim ficará puro. No 8º dia, deverá trazer 2 rolas ou 2 pombinhos para o sacerdote à entrada da tenda sagrada. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar pecados, e como oferta que vai ser completamente queimada para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia, o nazireu dedicará de novo o seu cabelo. Então dedicará de novo o serviço a Deus, ao serviço de Deus, o Senhor, o seu tempo como nazireu. Esse tempo em que o seu cabelo se tornou impuro não será contado, e como oferta para tirar a culpa, ele trará um carneirinho de 1 ano. A lei para o nazireu, quando chegar o fim do tempo da sua dedicação ao serviço de Deus, será esta: ele irá até a porta da tenda e entregará a Deus, o Senhor, 3 animais sem defeito, isto é, o carneirinho de 1 ano como sacrifício que vai ser completamente queimado, uma ovelhinha de 1 ano como sacrifício para tirar pecados, e um carneirinho como oferta de paz. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermento, isto é,
pães grandes de farinha misturada com azeite e pães pequenos e achatados, com um pouco de azeite passado por cima. E também apresentará as ofertas cereais e as ofertas de vinho. O sacerdote apresentará tudo isso diante de Deus, Senhor, e oferecerá seu sacrifício para tirar pecados, e a oferta que será completamente queimada. Ele apresentará ao Senhor o carneiro como oferta de paz, e também oferecerá a cesta de pães feitos sem fermento. Ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Na porta da tenda do Nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e o colocará no fogo, está sendo queimada a oferta de paz. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote o pegará e colocará nas mãos do Nazireu, junto com os 2 pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Isso será feito depois que o Nazireu rapar a cabeça. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote, junto com o peito e a coxa do carneiro, que pela lei pertence ao sacerdote. Depois disso, o Nazireu poderá beber vinho. Depois, sim, né? Poderia beber vinho. Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como Nazireu ao serviço de Deus, o Senhor. Porém, se um Nazireu prometer uma oferta além do que o seu voto de Nazireu exige, então deverá cumprir o que prometeu. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel no seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse: assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Aleluia. Aleluia. Ok. Amém? Até aqui, nós avançamos hoje 3 capítulos. Nós tínhamos avançado 2, agora avançamos 3, né? Isso. Ok. O ideal mesmo que a gente fosse até o 8. Temos mais alguns minutos aqui. Hoje é sexta, né? Não, a gente vai lá no domingo. Beleza, então, Bom, vamos fazer o seguinte, vamos avançar mais esse aqui. A gente avança mais esses 2, nós vamos até o 9, certo? A gente para no 9 e aí eu informo você do procedimento de amanhã, ok? Para nós finalizarmos, então, Números capítulo 7, nós vamos 7 e 8 nós vamos ler, tá? E aí a gente para no 9. E esse 7 aí nós vamos ter que embalar, porque são simplesmente 89 versículos. Mas eles não são tão extensos cada versículo, tá? Mas vamos lá. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu. Percebe que agora é a consagração do tabernáculo, tá bom? A consagração agora do santuário. A consagração do tabernáculo é tudo na igreja, aponta para tudo na igreja, é para Deus. Isso é a consagração. E a consagração dos levitas era a consagração de toda a nação. Então, primeiro dos levitas, depois do tabernáculo. Então, no dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda